Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura, dessa vez com ele que prefere ser chamado Átila e não Rodrigo Átila. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bacana? Tudo Pelada. Pelada. A hora da gameada. A hora da gameada. Isso. Olha, é muita informação. Pelada, a hora da gameada, me explica isso. Tá, vamos destrinchar isso. Pelada, a hora da gameada é um espetáculo que está no Glaucio Gil, Sim. às 20 horas, sábados e domingos, até dia 30 de abril. Isso Tá. é o primeiro recado pra gente deixar já aí pra galera ir lá assistir. Tá. Conta um pouco a história do subúrbio carioca, para ser mais exato, o Campo do Furão, que fica em Olaria, e esse campo vai ser vendido. E o último jogo desse campo, os héteros brigam para que seja de futebol. Héteros? Os héteros brigam para que seja de futebol. Sim. E os gays da comunidade querem fazer um jogo lá de queimada. Quem jogava na infância queimado, só que a gente coloca como queimada porque no subúrbio cresceu muito o movimento da gaymada, que são os gays, com héteros também que jogam. Sim. Só que tem uma produção, tem um porquê e tem um lugar de ocupação de espaço que o hétero não deixa muito no subúrbio. Tanto os gays, às vezes crianças jogando, quando chega os héteros, que se acham os donos do espaço público, quando eles chegam, acabou o espaço. Esse espaço são deles. Então, Ainda hoje isso? Ainda hoje isso acontece. Isso acontece. Aconteceu comigo na minha infância. Eu cheguei a replicar isso em algum momento, porque eu era mais velho, falava para as crianças, acabou o futebolzinho de vocês. Agora quem vai jogar os profissionais. Tem essa coisa, né? Para jogar. Então fala sobre isso, sobre essa relação, essa disputa de espaço, de um mesmo espaço, e sobre o direito, né, que todos têm sobre o espaço público. Sim. E é engraçado na peça que a relação, todos se conhecem desde sempre. Só que por uma questão de divisão entre héteros e gays, como a partir do momento que determinado indivíduo se coloca como gay na sociedade, o hétero meio que se afasta. Então isso é uma crítica também. Isso é uma crítica absurda. Assim, a gente usa a comédia para criticar isso, para mostrar, evidenciar isso. Trazer à tona, né? E fica nisso. É bem divertido. Eu sou suspeito para falar, mas também divertido. Eu acho que deve ser divertido a gameada. Deve ser muito divertido. A gameada mas também é muita virilidade, sabe? É mesmo? É muito, assim, porque a gente associa virilidade a uma questão somente masculina, do que a gente conhece, né? Do homem, sabe? O cara que vem com tacape, pega a mulher, essa coisa que a gente aprendeu. Pega pelo cabelo. Não, mas é muito, assim, muito forte. Tem técnica, tem tática e tem muita força. Quando eu falo da força, são todos homens, biologicamente falando, né? Isso aí não tem como fugir. Mas a técnica, eu até falei contigo nos bastidores, que eles jogam de uma distância, sei lá, de menos de meio metro e tem encaixes absurdos, melhor que muito goleiro profissional. Então, assim, muito divertido, com personagens muito ricos. A gameada, a gente foi em Olaria para ver, de fato, um jogo disso. Então é muito rico, assim, e é muito bonito ver como que a galera do subúrbio consegue ainda assim, não só sobreviver, mas ter momentos de lazer para conseguir viver. Porque há uma diferença entre sobreviver e viver. Sim. Né? E eles conseguem ocupar o espaço, e é engraçado como, a partir do momento que conseguiram demarcar esse território, como as pessoas em volta brigam também. Olha isso, eu acho que o subúrbio é muito quintal, né? É muito quintal, ainda tem muito uma situação de... Eu não sei se aqui no Zona Sul acontecia muito, mas que subúrbio interior acontece ainda, que é época de verão, calor, que as tias, as vós, as mães botam a cadeira na frente, conversa e troca, todo mundo se conhece, todo mundo sabe um pouquinho da vida do outro, as fofocas de sempre. Em algum lugar vão pegar a cadeira, vão levar a cadeira, vão levar tudo, né? Sim, mas tem lugares que ainda tem essa questão. A minha infância foi no subúrbio, eu lembro muito disso. Enquanto as mães, vós ficavam conversando, as crianças ficavam brincando na rua. Tinha uma questão de os vizinhos e vizinhas, era tudo tio e tia, né? Tio fulano, tia fulano, seu fulano, quando era mais velho, dona fulana. Tinha um respeito que o subúrbio não existe o benção. Olha isso. Sabe, eu peço benção. Eu sou de Madureira, nasci de Madureira, mas fui criado em Nilópolis. Então tem essa situação. Os meninos que são protagonistas, que é o Ale e o Gui, que vêm de São João de Meriti, eles são da periferia de São João de Meriti, então não moram nem no centro de São João. Então você vê toda essa luta, essa verdade no que eles trazem. Então é um espetáculo que une artistas circenses, artistas de teatro, e faz esse trabalho, assim.
Mas circense porque a peça tem esse lado? Tem algumas coisas, tem jogadas, tem pegadas, tem isso. O Orlando Caldeira, que é o diretor geral, né, de movimento, coordena tudo, ele também é do circo, além de ser um grande ator, um grande diretor, ele também é do circo. Ele tem formação circense, então traz tudo isso, assim. Entendi. Enfim, essa E como o espectador sai do teatro? A nossa estreia foi essa semana agora que passou, Rui. E como tem sessões de vídeo, né, que o Orlando trouxe meio que um mini-doc para ser inserido de forma repartida, né? São inserções durante a peça que vem trazendo a história dessa ocupação de espaço, dessa história dos meninos, do subúrbio, do Campo do Furão, do porquê que é importante, sim, quem é hétero se julga detentor de um espaço, também ceder, sabe? Mas não, o pensamento não é esse. Parece muito simples, sim, mas não é. Não é. A partir do momento que a tradição, né? Se fala muito de uma certa tradição, às vezes, que é burra. Não é bacana. Então, assim, essas inserções fazem com que tem um momento emotivo, um momento de conscientização, um momento didático. Sim, vem humor, aí daqui a pouco vamos parar para pensar. Isso. E o final, muito bom isso. Para não dar spoiler... Não dá. Eu acho que as pessoas que forem no Glaucio Gil até o dia 30 de abril, sextas e sábados, às 20 horas, vão rir de coisas de humor de quinta série, aquelas coisas bem masculinas, que a gente traz isso para o universo masculino dos héteros, né? Porque o personagem é dividido entre o grupo de héteros e o grupo dos gays, ou como eles mesmos das bichas. Vão sair também tocados, emocionados, porque tem coisas muito lindas, assim, que você fica... As inserções são muito bem feitas, assim, dos vídeos, porque vem do didático até chegar no momento que te toca, que te prende, que você, de repente, vai cair uma lágrima, e você não fala assim, tô chorando por causa disso, porque é bonito mesmo. É bonito, eles fazem histórias de verdade, não é uma história, tipo, de um personagem, é uma história de verdade do que acontece e aconteceu com esses atores que vêm. O gay sofreu muito e ainda sofre, né? Sofre. É complicado eu hétero falar isso. Eu hétero cis. Porque não tá... Apesar de ser negro, de ser periférico, mas eu não tô... lugar de fala também é uma temática que a gente tem que saber lidar, porque fala de alguém não quer dizer que ninguém possa falar, mas entender que quem fala do lugar que a gente está sendo propositivo tem mais propriedade para colocar tal assunto. Mas sofre muito. A gente sofre em todas as situações, né? Eu já me peguei com comentários homofóbicos. Sim. A gente se pega com comentários misóginos. Ainda. Então é um lugar de aprendizado. Quando eu vejo peças que falam sobre isso, eu vou, inclusive, não só pelo entretenimento, mas para aprender. Eu acho que a gente, numa luta ante todos esses preconceitos, não é que a gente não cometa e não tenha pensamentos, mas acho que é um lugar da gente sempre estar disposto a aprender e se remodelar para as coisas, para não ferir, para não machucar ninguém. Acho que é isso mais importante da peça também. É uma coisa que, particularmente, eu levo isso na minha vida. Você acha que nós estamos num momento de transição? E esse momento de transição é um pé lá, um pé aqui? Acho que daqui a um tempo, talvez uma década, 2, 3, não sei, as coisas já fiquem mais tranquilas em relação ao gênero? Rui, falar em transição, fala que nós estamos nesse período de transição, a gente faz parte da transição. É muito, talvez, seja presunçoso falar que nós somos a transição, não. Acho que a transição vem acontecendo. Sim. E cada período tem uma luta específica para que nessa luta tenha avanços, né? A cada luta mais um avanço, para que essa transição se conclua. Eu acho que a gente faz parte da transição que já começou. Né? Coisas que eram normalizadas. Pois é. Vejo no humor, por exemplo, né? Programas de televisão, como tratavam os gays, as mulheres e tudo, né? E até os machos, né? E hoje não existe mais isso. Na televisão, eu digo, né? Sim, é uma coisa pensada. Agora, na sociedade, não. Não tem. Voltando no subúrbio, quando a gente vai para o subúrbio, ainda é normalizado tudo aquilo que a gente via nos anos 70, 80 e 90. Os Trapalhões. Normalizado. E eu assistia os Trapalhões. Para mim, domingo, os Trapalhões era uma coisa que eu parava, moleque, para ver aquilo. Eu achava maravilhoso. As piadas racistas com um som absurdo. Mas não entendia. Não tinha letramento para isso. Por isso que o entretenimento,
que não é entretenimento apenas pelo entreter, mas também no sentido didático, de educar, traz isso, para que a gente cada vez mais avance. Entenda que não sei se é missão a palavra certa, que também acho muito pesado falar em missão, mas acho que uma das funções também do teatro é esse lugar. Responsabilidade. Responsabilidade Pode ser, social, de mostrar as coisas. Porque é muito interessante, né? Você tá ali rindo, daqui a pouco aparece um vídeo, onde você para e pensa, né? E tem um dos personagens dando spoiler, mas sem falar quem, da peça, que ele é um hétero daqueles héteros normativos e que normaliza tudo e que fala que gay tem que ficar ali, que o gay é um tipo só, que é o que a televisão colocava antigamente, como o saudoso Lafon, que é aquele histriônico, não sei o que, só sabe ser aquilo. E até o momento que um do time dos gays bate de frente. Quando bate de frente, a plateia vê a loucura. A plateia fica assim, finalmente esse escroto teve o seu lugar. Sim. Então isso vai gerando ao longo da peça, ninguém vai calar a boca desse cara, esse cara só fala merda. E fala merda num lugar que é o que acontece muito, que é a pessoa que é preconceituosa, mas é legal. Sim, Isso é perigoso. Tem roupagem, tem uma fala mansa. Que é isso, gente? Esse rapaz aqui, esses trejeitos, não sei, nada a ver. Eu até tenho amigos, sempre assim. Sempre assim. Eu tenho amigos negros. Eu tenho gays, gays, mas não fazem parte da minha família, só não pode isso. Mas amigo a gente pode ter encontrado no bar, trocar uma ideia, beijo até no rosto. Então tem isso também. Então acho que faz parte desse teatro. Não, isso existe, está do nosso lado. O mais difícil é quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, admira, ou até alguém que hierarquicamente, dependendo do setor do trabalho, faz isso. Como que a gente lida com isso? Um problema. Será que a gente, por exemplo, porque quando você vai corrigir alguém que hierarquicamente está acima de você, é o seu chefe, ele falou uma parada, misógina, né? Nada a ver, falando da mulher ali, da colega de trabalho. Poxa, não foi legal. Como você fala com ele? É complicado. E você fala. Também são essas camadas. E eu vou perder o emprego? Vou perder o emprego, eu tenho contas para pagar, eu tenho família. Pois é. São várias coisas que E ele vai continuar falando? Ele vai continuar falando. Eu não vou fazer diferença. Eu não vou fazer diferença. Mas aí Mas não é. Mas o ponto não é esse. Talvez achar a brecha de ou eu deixo sem graça, exponho, ou de outra forma, se tem intimidade, chama no canto. Faz isso não. Se você não gosta, se você continua pensando desse jeito, só toma cuidado que você vai perder dinheiro fazendo isso. Bom, verdade. É isso que eu ia pensar. Ou você vai pro lado humano, de empático, né? Então vai aprender no bolso. Não é só no bolso, não. É o problema todo que vai acontecer. Enfim. Sim. É a polícia, né? Sim. E agora com o novo governo, né, com o Silvio de Almeida, desse ministério que está mais certo nisso, mais fechado com isso, de fazer valer essas leis. Acho importante isso. Eu acho engraçado porque a gente vê mulher apanhando o marido. Isso sempre aconteceu. Qual é o problema, sabe? Não pode. É triste isso, Não né? pode. Porque nós hoje temos as redes sociais, temos a informação, temos as câmeras, né? Então tudo isso... Eu tenho para mim que isso sempre aconteceu, mas que agora... Se não acontecesse, Nelson Rodrigues não seria Nelson Rodrigues. Bom, agora você quer continuar a conversa ou quer parar a conversa aqui? Falou não, exatamente, verdade, perfeito. Nelson Rodrigues sempre foi esse cara que jogava, Nelson Rodrigues, perfeito, Marcos, ele jogava isso à tona, mais uma vez usando o teatro, entretenimento a serviço da sociedade. Teatro é mais isso do que qualquer outra coisa. Shakespeare fazia isso. Boa resposta. Shakespeare fazia uma situação de escarnecer o principado, os reis, ele fazia isso. E os reis achavam graça. E achava graça, e achava bonito. E os reis pagavam. Quem bancava Shakespeare eram os reis, meu filho. Então é isso. Essa é a função do teatro, não só entreter. É entreter, mas jogar sementias na consciência de cada um. Umas pessoas no entretenimento usam isso de forma educacional e benéfica, outras não. A gente pode aprofundar mais ainda quando a gente falar da grande mídia, mas é isso. Não tem muito o que não falar. A gente tem que tomar cuidado, estar atento para ser usado. A gente sempre fala de uma luta enquanto você é homem branco, Rui, você é antirracista, antimisógino. Eu, enquanto homem negro, você é antimisógino. É saber como lidar com essas situações, com pessoas que teoricamente, não teoricamente, mas que a gente ama, mas que a gente sabe que em algum lugar podem ter falas ou atitudes preconceituosas, como lidar com elas. Para a gente não deixar isso normalizar. Porque se a gente não corta isso, elas vão passar isso para frente. Porque quando a gente vê crianças hoje
cometendo atos preconceituosos, crianças que eu falo de 8, 9 anos. Crianças com personalidade ainda não formada. E isso é uma questão ensinada em casa. Então, se a gente não toma esse cuidado, criança não tem maldade. Eu lembro... Vai repetir, né? Eu lembro, por exemplo, eu tinha uma tia minha que era travesti. Uma travesti, hoje talvez seria... Não sei se a palavra certa, eu sou leigo e tal, mas tinha silicone, tinha bunda, peito e tal. Sim. E tinha um companheiro, tia Alessandra. Tia Alessandra, inclusive, era mãe de santo, em Milho Oculto, Nova Iguaçu, que é um distrito de Nova Iguaçu. E eu não tinha problema nenhum, eu dava beijo na tia Alessandra, sentava no colo da tia Alessandra, não tinha problema nenhum. Não tinha... Isso eu tinha 7, 8 anos. Não tenho imagem nenhuma de tia Alessandra fazer alguma coisa comigo, de abuso. Não se mistura, porque pode... Não é. Mais uma vez, voltando a Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um cara que sempre denunciou abuso parental com jovens, com pai, com filha, com isso tudo. Sempre denunciou isso. Agressões familiares, feminicídio. Sempre denunciou. Tá aí pra isso. A gente, às vezes, não consegue... não que a gente não consiga. A gente olha, bate palma, mas não leva isso pra casa. Eu acho que a função nossa no teatro, nesse espetáculo, também é que as pessoas falam assim, pô, não é legal não. Pô, falei que fulano de tal, pô, era viadinho, né? Pois pô, isso não é maneiro não. Isso não é legal não. Vou repetir isso mais não. Vou fazer meu filho fazer isso não. Porque... o seu primo é viadinho, ela gosta de dançar, gosta disso, daquilo. Não, seu primo gosta de dançar, vai ser um artista maravilhoso. Sim. Acabou. Ou então uma fala que é muito recorrente, e isso eu ainda escuto. Subúrbio. Talvez aqui também. O filho gay, meu filho não é bandido. Não tem. Qual é a relação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual a relação que não tem? Tem, mas é no sentido de menos pior. É o sentido do menos pior. É ruim, mas é menos pior. Não, gente. Vamos parar com isso. Cada vez menos temos que importar com a vida pessoal e com a sexualidade de cada um. Pois é. Sabe que eu não me lembro se foi uma entrevista, uma declaração, não me lembro, mas nem Mato Grosso. Falando assim, as pessoas ficam muito preocupadas com a minha sexualidade. A minha sexualidade tem um fator aí de 10, talvez, no máximo 10% da minha vida. As pessoas ficam se importando com isso. Em vez de se importar... com os outros 90%. E ninguém fala que os Secos e Molhados foi referência pro Kiss. Ninguém fala disso. Vamos pensar artístico. O cara é referência pro gente que... Não tem o que falar do Ney, né? Então, não, é isso. O grande cantor, o grande artista, o cara que foi o que ele foi. Iluminador, maravilhoso. Ditadura militar. Exatamente. O que foi na ditadura militar. Maracanãzinho rebolando de sunga e de pena na cabeça. E pelo amor de Deus, gente. Chega a arrepiar, só de lembrar. É verdade. Então, pelo amor de Deus, não pode. Não pode. É um grande homem, né? Um grande homem, um grande ser humano. A gente não pode mais normalizar, querer. Eu acho que faz parte da cultura, não só brasileira, mas a gente importa muita coisa, a questão de se importar com os meandros de cada um. Não importa o que você faz na sua vida sexual, importa a partir do momento que a gente tem que ter uma relação. Profissional? Você é um bom profissional, a gente se dá bem. Aqui. Vamos virar amigos, é uma coisa fora do profissional. Sabe, toma uma cervejinha, contar uma história. Então você vai virar meu compadre, minha comadre. Porque a gente teve afinidade. O que você faz, deixa de fazer? Não, minha filha. Porque são duas pessoas do mesmo sexo, andando de mão dada, beijo. Você tem que... como que eu vou explicar? Você não precisa nem ir no casamento. Não precisa estar presente. Não, mas assim, como que eu vou explicar isso pro meu filho? A gente ouviu muito isso. Como que meu filho ver 2 homens? Você explica pro teu filho que tem gente que voa, que vira verde, meu querido. Fica forte. Pelo amor de Deus. É complicado. Quer dizer, nós estamos falando de uma peça que quando eu li o release, eu falei, que legal, uma pelada, né? A peça pelada. E é seríssimo, né? É sério. É usar o artifício do humor, da publicidade, para tratar de temas sérios. De um tema do subúrbio, né? Tão gostoso, né? Tão quintal, como eu falei, né? Família. Provinciano. A palavra é essa. É essa a questão. O provinciano e conservador. O subúrbio é isso. O subúrbio teve o avanço nos anos 2000 do Pentecostes, da igreja pentecostal. Que a igreja é um grande, como é que eu posso dizer a palavra? A igreja talvez foi o primeiro lugar que a gente dominou as massas, né? Hoje tem a mídia, mas a igreja continua com esse poder de dominar as massas. Sim. Porque é um lugar de acolhimento, um lugar que as pessoas se sentem bem, principalmente porque quando a gente são rios e rios, né?
Quando a gente está no subúrbio, é um tipo de rio. Quando a gente vem para a Zona Sul, é rio que a gente vê na TV. Rio, teoricamente, você tem assaltos, tem casos, tem isso, tem porque o rio, geograficamente, está perto de... A periferia do rio, ela está... Comunidade. Comunidade que tem esse abissal, essa situação social, disparidade, né? Que assim, uns com muito, outros com nada. Dentro da própria comunidade. Dentro do Leblon, gente. No Leblon. Sim. Tem gente que não tem 10 reais, não tem 5 reais para comer um mate na praia. Não tem. E tem gente que normaliza isso. Acho normal, não é. Eu não tô aqui para falar, levantar a bandeira anti-sistema A, B ou C. Eu tô falando que a gente não pode normalizar. Se a gente quer melhorar como sociedade, não pode normalizar isso. E o Queimada tem esse papel também, de falar assim, não vamos normalizar qualquer tipo de preconceito, que seja homofóbico. Não podemos. Todos têm um espaço, direito ao espaço, e nós que já dessa forma que não é combinada, mas é posta, que a gente tem o espaço para a gente gente tem que começar a falar assim, não, o espaço é deles também, é de todos, então vamos aqui, usem aqui, vamos combinar um horário que seja bom para todos, vocês usam esse horário, a gente usa esse, tá tudo certo. É isso. Acho que é mais interessante isso, hein? Vale a pena. Queimada vale a pena. Pelada, a Gueimada mesmo? Pelada, a Hora da Gueimada. A Hora da Gueimada. Teatro Glaucio Gil, às 20 horas, sábados e domingos. Muito bom. Então, Átila. Rodrigo Átila. As pessoas me chamam de... Meu nome artístico é Rodrigo Átila. Eu chamei o Rodrigo para mexer com você, mas depois você falou que era Átila. Não, Rodrigo Átila, mas porque o Átila... O Átila é engraçado, né? O Átila, minha mãe nem sabia direito. Minha mãe só ouviu esse nome e me deu esse nome composto, né? Átila. Mãe, você sabe por que é Átila? Não, meu filho, eu ouvi, achei bonito. É isso. Depois que eu faço saber a história de Átila, Rei dos Hunos. Aí. Ok. Mas Átila é um nome muito forte. Átila. Então, quando fala Rodrigo Átila, nos ensaios, fala aí, Átila. Fala aí, Átila. Óbvio, sim. Chama de Átila, mas o nome artístico é Rodrigo Átila. Então tá. E é isso. Prazer te conhecer, muito legal o papo, muito bacana. Gostei. Gente, foi então o Rodrigo Átila, o nome forte aqui na Rádio Laura. E a gente volta daqui a pouco com outro bate-papo. Valeu!